Muito boa tarde, ministros, companheiros, no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. É para mim uma bênção e privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a este tempo final, para o qual vamos ler em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 em diante, onde diz: Também eu procurarei com diligência que depois de minha partida mas procurarei diligentemente que, em toda ocasião depois da minha morte, tenhais lembrança destas coisas. Não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a Sua Majestade. Pois Ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós mesmos ouvimos esta voz vinda do céu, e estando nós com Ele no Monte Santo. E temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vossos corações. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe nossas almas com Sua palavra e nos permita entendê-la. Ministros atentos, trabalhando em e com a profecia viva. Podem sentar, queiram ter a bondade. Através da história da raça humana, que podemos vê-la, essa história aqui na Bíblia, encontramos que Deus falou ao ser humano em diferentes tempos. Disse de antemão as coisas que hão de acontecer. Mostrou através das profecias as coisas que Deus vai fazer e também as coisas que o povo faria, sejam boas ou sejam más. Em diferentes passagens da Bíblia, nos mostra que Deus, de antemão, disse as coisas que iam acontecer. E agora, como é que Deus falou ao ser humano? Já vimos que é através dos profetas. E como falou a esses profetas? E como é que, através dos seus profetas falou? Ou seja, a mecânica como é? É simples. Estes profetas disseram, assim diz o Senhor. Ou seja, que não eram eles de si mesmos os que estavam falando. Era Deus
através deles, diz Zacarias, capítulo 7, versículo 11 em diante, onde diz: eles, porém, não quiseram atender e me deram ombro rebelde e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações duros como diamante para que não ouvisse a lei, nem a palavra que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E agora nos mostra aqui que Deus enviava a sua palavra ao seu povo. Como? Diz que Deus enviava a sua palavra por meio do seu Espírito. Ou seja, Deus, o Pai, por meio do anjo do pacto, o corpo angelical de Deus, que é Cristo em seu corpo angelical, o Verbo que se fez carne mais adiante, o Verbo que estava com Deus e era Deus, e criou todas as coisas. Vejam, todas as coisas foram feitas por Ele, até o falar, porque todas as coisas foram feitas pela palavra criadora sendo falada. E essa palavra, Deus a falou através do Verbo do anjo do pacto, que é o corpo angelical de Deus, o qual é Cristo, em seu corpo angelical chamado o anjo do pacto, e o qual é nada menos que o Espírito Santo, porque um espírito é um corpo de outra dimensão. E este anjo de Deus é um espírito, um corpo de outra dimensão. É a imagem de Deus, do Deus vivente. Por isso a Escritura, em Hebreus capítulo 1, nos fala disto mesmo e nos diz, São Paulo, da seguinte maneira, o qual é um conhecedor muito grande deste mistério divino. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez o universo. Deus fez o universo por meio de Cristo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Quem é a expressa imagem da pessoa de Deus? Cristo. Em seu corpo angelical. É a imagem de Deus. Recordem que Deus, quando foi criar o homem, disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Conforme a sua imagem é corpo angelical, e conforme a sua semelhança física é corpo físico, o qual mais adiante Deus teria, o qual criou no ventre de Maria e o qual nasceu em Belém da Judéia. Esse corpo físico é a semelhança física de Deus, de carne, tangível, e já está glorificado. E, consequentemente, é eterno esse corpo, é para toda a eternidade. Deus morou em Cristo, em seu corpo angelical, e depois morou em seu corpo físico de Cristo, e mora nesse corpo o qual já está glorificado. Portanto, o Deus Pai mora no corpo angelical e no corpo físico glorificado. E aí temos a Trindade divina. Deus é trino, aí temos Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como o ser humano
é trino, porque Deus é trino e criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Agora, o que é o maior na Trindade divina e na Trindade humana? Na Trindade divina do Pai. E quem o diz? Cristo disse, o Pai é maior do que eu. Se ele disse, assim é. E no ser humano a alma é o maior, porque isso é o que a pessoa é na realidade, alma vivente. Depois, o espírito da pessoa é um corpo de outra dimensão e o corpo físico é dessa dimensão. E mais adiante, pois vamos ter um eterno, um glorificado. E agora, por isso é que podemos ver que a Escritura diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seu ombro. E será seu nome admirável, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6 ao 7, e continua enumerando todas as coisas que ele fará. Também Isaías capítulo 7, versículo 14 diz: a virgem conceberá e dará à luz um filho, um menino, e será seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Por isso, Cristo podia dizer, o Pai e eu somos um. Assim como você e sua alma são uma só coisa. E agora, podemos ver por que, quando Cristo disse, o Pai e eu somos um, e também a Escritura nos diz que Jesus é o Senhor, e Paulo nos diz em 1 de Timóteo capítulo 3, versículo 16, e, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Deus foi manifestado em carne. E cada um de nós, como almas viventes, fomos também manifestados em carne humana, em corpos mortais, e vamos ser manifestados em corpos eternos muito em breve, quando formos transformados. Também nos diz, São João capítulo 1, falando sobre de Cristo, o Verbo, diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E como pode ser que o Verbo estava com Deus e era Deus? Estava com Deus porque esse é o corpo angelical de Deus, a imagem do Deus vivente, ou seja, o corpo angelical de Cristo, ou Cristo em seu corpo angelical. E estava com Deus, e era Deus porque Deus estava dentro dele. E através dele falou a existência todas as coisas. Por isso diz, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele. Nada do que foi feito se fez. Ou seja, todas as coisas que Deus fez, as realizou, estando em seu corpo angelical, que é Cristo,
no corpo angelical. Deus em Cristo, Deus, no Verbo que é Cristo em seu corpo angelical, falou à existência todas as coisas. E não há nada que tenha sido criado por Deus que não tenha sido através de Cristo. Trouxe a existência pela palavra criadora sendo falada todas as coisas, toda a criação original. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Diz, houve um homem enviado de Deus, o qual se chamava João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz. Ou seja, João Batista não era a luz. Não era o Verbo. Mas para que desse testemunho da luz, a luz verdadeira que ilumina todos os homens, estava vindo ao mundo. E como vinha este mundo? O Verbo. Como vinha este mundo? Vinha em carne humana ao criar um corpo no ventre de Maria. Criou aí a célula de vida, a qual se multiplicou célula sobre célula, até que se formou esse corpinho que nasceu em Belém da Judeia e foi colocado por nome Jesus. E foi circuncidado no 8º dia conforme a lei de Deus dada através do profeta Moisés, porque ele nasceu, foi criado, viveu como judeu. Estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Vem, o mundo foi feito por ele, pelo Verbo. E o Verbo é o anjo do pacto. Foi Deus através do seu anjo, anjo do pacto, o qual é Cristo. Foi Deus através de Cristo que criou todas as coisas. Veio para o que era seu, ou seja, o povo hebreu. E os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, vir fazer parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo, por meio de crer em Cristo, ser batizados em água em seu nome e receber seu Espírito Santo, e assim nascer de novo, nascer no reino de Deus como um filho ou uma filha de Deus. No reino de Deus é onde se nasce como filho ou filha de Deus, os quais não são gerados de sangue, nem da vontade da carne, ou seja, não são gerados por meio das relações íntimas de um homem com uma mulher, nem da vontade de varão, vem? Mas de Deus por meio do Espírito de Deus, o Espírito Santo, o qual se encarrega de produzir esse novo nascimento na pessoa. E porquanto o novo nascimento é do céu, o nome da pessoa, como filho de Deus, está escrito no céu no livro da vida do Cordeiro, o nome original. Porque Deus, antes de ter filhos, já colocou os nomes dos filhos que ia ter. Os colocou no livro da vida do Cordeiro. E o Verbo se fez carne. O Verbo, o anjo do pacto. Por isso,
quando o anjo Gabriel aparece à Virgem Maria e fala de que é uma mulher bem-aventurada e que achou graça diante de Deus e que vai conceber e vai dar à luz um filho e o chamará Jesus e que Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará sobre Israel, sobre seu povo, para sempre. Vejam vocês, ela muito surpresa, porque nunca tinha nascido um filho a uma mulher, nunca tinha dado à luz um filho, a menos que não fosse através das relações íntimas com o homem. E agora, isso é uma notícia nova, mas já estava na profecia. E tinha que ser vivificada, trazida à vida essa profecia. E diz o anjo, quando ela pergunta, como se fará isso, pois não conheço o varão? Ou seja, não tinha tido relações íntimas com o homem ainda. O anjo diz que o Espírito Santo virá, fará sombra sobre ela, e assim será como ela vai conceber. Diz, respondeu o anjo, respondendo o anjo, lhe disse, isso está no capítulo 1 de São Lucas. Isso está do 30 ao 36, ou do 30 ao 38. Estamos aqui no 35. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril. Pois para Deus nada é impossível. E se não há nada impossível, então, quando Deus promete algo que é impossível humanamente, Deus o cumprirá, porque para Ele não há nada impossível. Quando Deus promete algo que é impossível humanamente, isso está bom, porque nenhum homem poderá realizar. Somente Deus é quem poderá cumprir isso que foi prometido por Deus. Como um homem podia tornar realidade essa promessa de que uma virgem conceberia? Somente Deus podia torná-lo realidade. Disse, então Maria, depois de escutar o que o anjo disse, que sua parente, sua prima Isabel, tinha concebido em sua velhice e já tinha 6 meses de gravidez. Ou seja, que já lhe faltavam 3 meses para dar à luz. E diz o anjo, vem, com isso está subindo a fé, aumentando a fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando queremos aumentar a fé, pois, escutamos mais palavra de Deus e a fé vai aumentando. Então, quando o anjo diz, porque não há nada impossível para Deus, aí se ancora a fé de Maria. Bom, isso humanamente é impossível, eu não entendo, mas para Deus não há nada impossível, eu creio. E quando creu, diz, então Maria disse, eis a serva do Senhor, seja feito comigo conforme a tua palavra. E aquilo era a palavra de Deus. Foi enviado para
falar essa palavra. Foi enviado por Deus. E o anjo se foi da sua presença. Já tinha crido e já a obra seria realizada. Algumas pessoas querem ver que Deus faça algo ou que Deus faça algo através deles, mas não sabem que tem que receber uma palavra, uma promessa da parte de Deus e crer nela de todo o coração. E então se tornará viva essa palavra prometida para a pessoa. Ela concebeu, depois deu à luz ao menino que tinha sido prometido, e a promessa que foi dada, a profecia que foi dada, veio à vida, se tornou realidade. Era uma profecia viva. Jesus era uma profecia viva no meio da família de José e Maria. Era uma profecia viva no meio dos habitantes de Belém. Durante 2 anos, era uma profecia viva no Egito, quando esteve lá no Egito, sendo um menininho, onde o anjo enviou José e Maria com o menino, porque Herodes o estava buscando para matá-lo, e depois, quando regressou do Egito, e veio à terra de Israel, ao território da Galileia, a Nazaré viver, era uma profecia viva que vinha do Egito caminhando até chegar a Nazaré. Do Egito, chamei meu filho. E agora, vejam como uma profecia viva é nada menos que o cumprimento dessa profecia. E sua vida de jovem, de menino, de jovem, e já de uma pessoa de mais idade, já aos 29 anos e meio começa seu ministério depois de ser batizado em água por João Batista. E ali a profecia da vinda do Messias e seu ministério está ali, viva, no meio do povo hebreu. A profecia viva do Messias prometido era uma realidade. Estava em carne humana a profecia da vinda do Messias. E junto a ele, uns pescadores e uns agricultores e alguns cobradores de impostos também, trabalhando com essa profecia viva no programa que essa profecia viva tinha que realizar. E eles podiam dizer, como Jesus dizia, nos negócios do meu Pai me convém estar. Quais são os negócios do Pai? O que Ele prometeu para esse tempo, sendo isso realizado por Jesus, e junto a Ele, os discípulos, trabalhando com essa profecia viva para que se cumprisse tudo o que o Messias faria nesse tempo. Quando Pedro quis evitar que Jesus fosse a Jerusalém, sem perceber, estava tentando evitar que se cumprisse o que a profecia viva do Messias tinha que realizar: o sacrifício expiatório pelo pecado do ser humano. E para o nosso tempo, há grandes profecias que têm que ser cumpridas, as quais as escutamos e cremos nelas com toda a nossa alma. E, consequentemente, tem que se tornar uma realidade. Com o coração, ou seja, com a alma, se crê. O crer é com a alma, porque a alma tem um sentido, o livre-arbítrio para crer ou para duvidar. E agora, a fé vem pelo ouvir a palavra, e por isso
se dá a conhecer a palavra profética prometida para cada era, para que nasça fé, para que a pessoa em sua alma creia e, ao crê-la, dê testemunho dela e se torne uma realidade em sua vida e na vida da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Para o nosso tempo, há muita palavra profética para ser cumprida, mas que a palavra profética que houve para diferentes eras passadas. Para o nosso tempo, se reúne ao resumo de tudo o que aconteceu, mais o que corresponde ao nosso tempo. E é um tempo paralelo ao tempo de Moisés, também ao tempo de Noé, também ao tempo de Adão, também ao tempo de Sete, também ao tempo de Jesus, assim como o tempo do reverendo William Branham foi paralelo ao tempo de quem? De João Batista. E, consequentemente, este é um tempo paralelo em tudo ao tempo de Jesus. João Batista foi o último mensageiro das 7 etapas da Igreja Hebraica sob a lei. E depois apareceu uma nova etapa, a era da pedra angular daquele tempo, e apareceu o mensageiro que foi batizado por João, o qual se chamava Jesus, e no qual se tornou uma realidade a profecia da vinda do Messias. E para todos era um homem comum no meio do povo, mas era o homem onde estava feita, tornada a vida realidade, a profecia da vinda do Messias. Era um homem daquele tempo, mas também era um homem da eternidade. Saí de Deus e volto a Deus. Saí do Pai e volto ao Pai. Antes que Abraão nascesse, eu sou. Agora veja, está falando de milhares de anos atrás. Também ele diz que volta a Deus e diz que saiu de Deus. Também ele orando diz, capítulo 17, versículo 15, versículo 5 diz: Agora, pues, Padre, glorifícame tú para contigo, com aquela glória que tuve contigo antes que o mundo fuese. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E agora vejam, você está falando antes da criação. Glorifica-me com aquela glória que tive eu desde antes da criação, aquela glória que tive contigo. Um homem da eternidade aparece na terra em um corpo mortal, pois se fez mortal ao receber ou Deus colocar sobre ele pecado de todos os seres humanos. Veio para esse propósito, para tomar o pecado da raça humana e se fazer mortal, morrer, e assim ele pagar o preço da nossa redenção. E agora, para o nosso tempo, há grandes promessas. É um tempo paralelo ao de Jesus. Paralelo em tudo, diz o reverendo William Branham. E se colocamos
O ministério do reverendo William Branham, então, temos que dizer, é paralelo ao tempo de João Batista e de Jesus. No meio do povo hebreu, Deus enviou um precursor. E, consequentemente, tinha que ser do povo hebreu. E o precursado tinha que ser também de lá do povo hebreu, sob a lei. Em palavras mais claras, tinham que ser do judaísmo. E agora, para o tempo final, o precursor da vinda do Senhor para o tempo final é do cristianismo. Aparece no meio do cristianismo Elias precursando a vinda do Senhor. E agora, se tem um livro dos selos, dos que termina na página 484, e me emprestam, vou ler algo para... E o melhor, não tenha que explicar nada. Página 57 do livro dos selos, dessa versão diz: E vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco-íris sobre sua cabeça. Agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento, ele foi chamado anjo do pacto, e ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora, continuando. E agora diz que vem diretamente a quem? Aos judeus. Mas vejamos. E o seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Recorda o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é o mensageiro a Israel. Vem você? A igreja está a ponto de ser raptada, ele vem pela sua igreja. E agora o mensageiro é Israel? O anjo do pacto, o anjo forte de Apocalipse 10, o que vem com o livrinho aberto em sua mão, porque o toma no céu, em Apocalipse capítulo 5, e o abre, agora vem com o livrinho aberto. E é o mensageiro é Israel, mas vem por quem? Pela sua igreja. É o mensageiro é Israel. Mas vem pela sua igreja, portanto, vai estar primeiro no meio da sua igreja. Pois desde o dia de Pentecoste, Cristo e o Espírito Santo esteve no meio da sua igreja. E agora vamos ver o que tem que acontecer por aqui. Vamos ir à página 120 e 121. Diz, ao final da 120, depois passamos a 121, diz: E vi outro anjo forte descer do céu vestido de uma nuvem, e o arco-íris sobre sua cabeça. E o seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Agora, nós vimos a mesma coisa, a qual é Cristo. E sabemos que Cristo sempre é o mensageiro à igreja. Pois ele está em sua igreja desde o dia de Pentecoste, porque ele disse: Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Ele esteve em seu corpo angelical. Ele é chamado coluna de fogo, o anjo do pacto, e assim por diante. E tinha em sua mão um livrinho aberto. Agora, para este momento, os selos já tinham sido abertos. Os estamos abrindo agora, mas aqui, onde estamos lendo, já estão abertos. Ou seja, que quando se chegar esse tempo em que
Se cumprir isso, que está no capítulo 5, que ele toma o livro, já quando se torne realidade no céu, então já é que serão abertos no céu. E clamou com grande voz, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz como quando ruge um leão. E tendo clamado, 7 trovões emitiram suas vozes. E quando os 7 trovões emitiram suas vozes, ou falaram suas vozes, eu ia escrever. E ouvi uma voz do céu que me dizia, cele as coisas que os 7 trovões falaram e não escrevas. Mais embaixo, para não ler muito, diz, o outro anjo desceu do céu. Ou seja, o anjo forte. Apocalipse 10:1. Então sabemos que este não foi ele, porque ele veio do céu. Mas aqui está falando da voz do 7º anjo, e qualquer sabe que anjo significa mensageiro. Este é o mensageiro à era da igreja. Quando fala sobre o mensageiro da 7ª era, ele faz a diferença entre o mensageiro da 7ª era e o mensageiro de Apocalipse 10, que desce do céu. E agora, vamos à página 131. Isso vocês podem ler. Depois, vamos ler a 134. E notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Passamos à página 146. O último parágrafo diz: e ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Cristo, o anjo do pacto, que esteve desde o dia de Pentecoste em Espírito Santo no meio da sua igreja, vejam, diz que para o tempo em que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, ou seja, no anticristo, diz que o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Esteve subindo de era em era. E tem que subir no tempo final. A era paralela à era em que Jesus viveu, que foi a era da pedra angular daquele tempo. E agora vejamos a página 352. Penúltimo parágrafo diz: e neste tempo, quando o Espírito Santo está se revelando nos últimos dias, o anticristo também está se manifestando através do sistema político e demais coisas. E acontecerá que ao tempo quando o anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude para nos redimir. Sempre correm paralelos, hein? Caim e Abel, o corvo e a pomba, Judas e Jesus. O Judas do tempo final, que será paralelo ao Judas daquele então, o Judas do tempo final será o anticristo.
O João Batista do tempo final será, ou foi, o reverendo William Branham. Mas agora vamos buscar a página, porque vai ter um enfrentamento. A página 270 e 271. Daqui dos selos diz: aqui vemos a vida e a morte chegando ao seu último encontro. O cavalo branco de vida verdadeira e o cavalo amarelo de credos misturados. A coisa está chegando a uma verdadeira disputa. E o desafio será onde? No Monte de Sião. Isso consegue por aí, desde a página 186 a 190 do livro das Eras. Para que anotem. A 192 desta versão diz: depois na chuva tardia virá um desafio semelhante ao daquele no Monte Carmelo. E mais embaixo diz, isso é o primeiro parágrafo, diz: note bem nisto para vê-lo na palavra. João foi o precursor de Malaquias capítulo 3. Ele semeou a chuva temporã e foi rejeitado pelas organizações do seu dia. Jesus veio e teve um desafio no Monte da Transfiguração. O segundo desafio, ou o segundo precursor de Cristo, semeará para a chuva tardia. Jesus será o desafio entre as denominações e os credos, porque ele virá para respaldar sua palavra e para levar a sua noiva no rapto. O primeiro desafio foi no Monte Carmelo, o segundo desafio foi no Monte da Transfiguração e o terceiro será no Monte de Sião. A igreja é o Monte de Sião. Diz Hebreus capítulo 12, diz: não nos chegamos ao monte do Sinai, ou seja, aquele que se podia tocar, mas que nos aproximamos, onde? Ao monte de Sião, nos aproximamos a Jerusalém celestial, a companhia de muitos milhares de anjos, a congregação dos primogênitos escritos nos céus. E assim por diante nos fala o apóstolo São Paulo. E agora aqui vimos que vai ter um enfrentamento, uma disputa. O espírito de Judas Iscariote, que é o espírito do maligno, vejam, se encarnará no anticristo. Será o diabo encarnado em um homem do tempo final. Mas o Espírito Santo, que tem estado no meio da sua igreja, se encarnará em um homem, virá encarnado. Vamos ver. Aqui diz: eu sempre disse, se Deus enviou alguém, ele respaldará o que tal disser. Se você é um embaixador celestial, todo o céu te respaldará. E o céu consiste da palavra. Agora vamos ver já. Vimos que vem uma disputa, um desafio. Isso será o aperto. Na página 256 diz, no último parágrafo diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Essa é a grande diferença entre os dois. Essa é a diferença
entre o anticristo e Cristo. E agora, isso é a profecia para ser cumprida no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E se isto é o que Deus disse que vai realizar, eu criei com toda a minha alma, com todo o meu coração. Isto é o que precursou Elias em sua quarta manifestação. E isso é, consequentemente, o que Deus tornará uma realidade, e isso será a profecia viva no meio do povo, junto à qual estaremos trabalhando todos nós. Se ele prometeu precursar, Deus prometeu precursar sua vinda para o último dia, e o fez por meio de um mensageiro enviado à sétima era da igreja, e para o último dia, para o tempo final, temos a promessa da vinda de Jesus, de Elias e de Moisés. Encontramos que no que foi precursado nos fala de que virá Jesus. E também nos fala de que virá Elias, e também nos fala de que virá Moisés. Vê? Estava precursando a vinda do Senhor com seus anjos. Porque isso é o que está prometido na palavra profética para ser cumprido no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, no meio da raça humana. Por isso encontramos o reverendo William Branham falando de Elias e também de Moisés. E também falando do povo hebreu, é porque o impacto do cumprimento da profecia correspondente ao tempo final chegará não somente ao cristianismo, mas ao judaísmo também. E impactará a toda a humanidade. E impactará as virgens adormecidas. Ou seja, ao cristianismo que não recebeu o Espírito Santo e, consequentemente, não tem a vestimenta de bodas. Por isso, o reverendo William Branham disse que quando o mundo denominacional começar a receber a mensagem, esse é o momento, ou seja, a hora da sua vinda. Ou seja, que é sob o tempo do sétimo selo que todas essas coisas virão a tomar vida, virão a se converter em uma realidade. Recordem também que foi dito, quando o sétimo selo começar, será o quê? Um segredo por completo. Mas também nos diz que o sétimo selo vai ser aberto ao público. Ou seja, primeiro é um segredo e depois é aberto o segredo, e se compreenderá que antes de ser aberto, houve um período de tempo que era um mistério o que estava acontecendo, mas que o sétimo selo estava feito, tornado uma realidade. Como, por exemplo, a vinda do Messias, quando ele começou, foi batizado por João Batista e cheio do Espírito e começou a pregar. Já fazia quase 30 anos que ele estava na Terra. Mas isso era um mistério. Sua vinda era um mistério. Mas tinha cumprido promessas como a promessa de que a Virgem conceberia e daria à luz um filho, e seria em Belém da Judéia que nasceria, e seria descendente do rei Davi. Mas tudo isso que estava se cumprindo era ainda um mistério. Estava fechado e muito poucos perceberam o que estava acontecendo. E agora,
Temos a promessa que o sétimo selo é a vinda do Senhor. E o precursor disse, está bem que ele não tenha dado a conhecer esse mistério, como vem e quando vem, como vem e quando vem. Mas tinha falado nos selos que seria o Verbo. Apocalipse 19 diz que tem por nome o Verbo de Deus. O Verbo, a palavra, o anjo do pacto, o Espírito Santo, a palavra encarnada. E agora, todas essas promessas se converterão numa realidade no meio da Igreja de Jesus Cristo, e os judeus vão dizer, isso é o que nós estávamos esperando por muitos séculos. Assim que podem deixá-los quietinhos, que eles verão. O que eles não gostam é que os estejam pressionando. Eles verão como Jacó viu quando viu que vinha seu irmão Esaú com 400 ou 450 dos seus servos e armados disse, aqui é o meu final. Porque seu irmão tinha dito que quando seu pai morresse Isaac, então Esaú mataria Jacó, seu irmão. E agora Jacó dividiu em dois sua família. Colocou as servas primeiro com os filhos, depois colocou a Leia com os filhos e já ficou mais atrás com Raquel e seu filho José e quem vinha na barriga e ficou ao final, por último, e já depois os coloca a caminhar também, ele fica sozinho e lutou toda a noite com um homem, um varão, e não o soltou até que recebeu a bênção. Ele sabia que era um ser de outra dimensão. Ele sabia que era o anjo do pacto. E disse, quando o anjo disse, solta-me, que já raia a alva, ou seja, tinha que ir. Jacó disse, não vou te soltar até que me abençoes. O anjo pergunta, como te chamas? Qual é o teu nome? O anjo sabia, mas tem coisas que nós temos que falar mesmo que Deus a saiba. Deus conhece nossas necessidades, mas Jesus nos ensinou a orar para que orássemos a Deus e lhe fizéssemos os pedidos e também adorássemos a Deus e o glorificássemos. E agora, Jacó não solta o anjo e o anjo tem que ir. Pergunta por seu nome, Jacó diz, meu nome é Jacó. Suplantador. E o anjo disse, não te será mais o teu nome Jacó, mas Israel. Porque lutaste com Deus e com os homens e venceste. E Jacó pergunta, qual é teu nome? Vejam, sempre ao ser humano interessou saber qual é o nome de Deus. E o nome de Deus está no anjo. Recordem que a Moisés lhe disse qual era o seu nome. Porque Moisés perguntou.
E no capítulo 23 também, no capítulo 3 e no capítulo 23 disse que o nome estava no anjo, o anjo estava no anjo. Por isso, quando o anjo fala com Moisés e disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou seja, era Deus dentro do anjo desse corpo angelical. E Moisés pergunta pelo seu nome, e o anjo diz, qual é o seu nome? Lhe dá as letras YHW. Essa é a tradução que se faz das palavras que em hebraico foram dadas e em inglês se explica também de certa forma. E em algumas explicações ou traduções se diz eu sou. E há também outras que diz, eu serei. Vamos deixar isso quietinho aí. É um mistério também, não somente Deus, mas o seu nome também. E agora, porquanto o nome está no anjo, esse anjo que aparece a Jacó tem o nome de Deus e por isso Jacó quer conhecer qual é o nome. Porque Jacó reconhecia que era Deus em seu corpo angelical. E isso o prova as palavras de Jacó quando colocou por nome a esse lugar. Que nome deu? Peniel, que significa o quê? Rosto de Deus. Diz, porque vi Deus cara a cara e foi livrada minha alma. Vê? Ele tinha o conhecimento de que Deus aparecia em seu corpo angelical, que esse anjo era Deus velado em corpo angelical, era Deus velado em sua imagem, seu corpo angelical. Recordem, a imagem é o corpo angelical. E estes santos do Antigo Testamento, estes patriarcas, tinham esse conhecimento. Em muitas ocasiões apareceu Deus em forma de anjo, a Abraão também. Apareceu como Melquisedeque, também apareceu quando aqueles 3 anjos, 3 varões, apareceram no capítulo 17 e 18 de Gênesis, antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Para o último dia, temos a promessa de 3 personagens, Jesus, Moisés e Elias. Ou seja, isso é paralelo, porque Cristo disse que, como foi nos dias de quem? De Ló. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestará, se revelará. E a promessa é que o Filho do Homem se manifestará, se revelará, virá com os seus anjos. Como veio Deus lá? A Abraão. E também diz que será como nos dias de Noé, onde um profeta dispensacional e onde tinha chegado o fim do mundo pré-diluviano. E para o tempo final terá chegado o fim para o reino dos gentios. Terá chegado o fim para o reino, aos reinos deste mundo, para dar lugar depois ao reino do Messias. E agora, temos a promessa de que haverá uma manifestação plena de Deus no meio do cristianismo e que essa manifestação foi identificada pelo anjo que aparecia ao precursor da segunda vinda de Cristo com a terceira etapa e se realizará em outro idioma que não é o inglês.
Porque quando ele viu ou escutou a voz dos 7 trovões, disse que estava em um idioma desconhecido para ele. Portanto, não era inglês. Tem que ser no idioma que corresponda ao mensageiro que Deus tiver para esse tempo. Porque Cristo, em Espírito Santo, em cada mensageiro, falou no idioma do mensageiro. Quando se fez carne, pois falou no idioma do anjo mensageiro, anjo do pacto encarnado, que era o hebraico ou aramaico, que ele falava e eles falavam naquele tempo. Esse era o idioma de Jesus. E agora temos a promessa dessa terceira etapa, chamada terceira etapa, onde a plenitude de Deus será manifestada. Portanto, estará o Verbo no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra, o Verbo, manifestado, e terá também um nome que ninguém conhecia, a não ser ele mesmo, e seu nome é o Verbo de Deus. E em sua vestimenta e sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque estará nesse tempo para se manifestar como Rei e, consequentemente, terminará sua obra de intercessão no céu e se converterá em rei, no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e Juiz de toda a terra. Já não será sumo sacerdote, já não estará como cordeiro e como sumo sacerdote, mas como juiz e rei. Temos a promessa de um edifício grande, uma carpa catedral, uma tenda catedral, onde haverá milhares de pessoas e onde grandes maravilhas e sinais serão realizados. E haverá um quartinho pequeno de madeira, o qual virá a ser a câmara secreta, onde estará Cristo, o Espírito Santo, a coluna de fogo, operando essas maravilhas, e terá um véu de carne, porque será o Verbo vindo em sua manifestação final no meio da sua igreja. E o reverendo William Branham disse, aí podem ter a página 136 do livro de citações, e também o livro dos selos, que os sinais e maravilhas dos grandes milagres são para Moisés e Elias. Portanto, aí estarão os ministérios também de Moisés e Elias e de Jesus, se repetindo novamente, o Espírito Santo, Cristo, o anjo do pacto, operando-os novamente, porque o único que tem ministérios é o Espírito Santo. Ele é o único que operou ministérios. E agora, esse projeto divino de uma carpa catedral gigante é o programa para o tempo final, onde a manifestação plena de Deus será manifestada e estará se cumprindo as profecias correspondentes a este tempo final para a bênção da igreja noiva, para o cristianismo, para também o mundo ver essa manifestação, onde Deus vai estremecer este mundo, e também os judeus verão essa manifestação. Deus vai estremecer este mundo em sua manifestação final. Vão saber que é Deus e verão sua manifestação no cumprimento da profecia viva da carpa catedral, onde eu vou estar. E quem mais vai estar participando dessas bênçãos? Todos vocês também.
E porquanto foi dito que os milagres, grandes milagres internacionais serão com Moisés e Elias, vai ter então câmeras, vão ter transmissões por satélite e haverá telas de televisão nos diferentes países, e não importa o país que for. Ocorrerão também milagres nos diferentes países, mesmo que se esteja realizando a manifestação de Deus de Cristo em um lugar. Mas ele não terá limitações. Não disse ele, Cristo, ao oficial do exército romano, quando falou do seu filho que estava doente, e disse, o oficial romano, diga a palavra e meu moço curará? E conforme a palavra que ele disse, então foi curado o seu servo. Não encontrou fé tão grande em todo Israel como encontrou nesse homem, onde viu que Cristo não tinha limitações, não havia distâncias para Cristo. Não tinha que ir colocar a mão sobre o doente, somente com falar a palavra. E assim será a terceira etapa no cumprimento da visão da carpa. Será a palavra criadora sendo falada. Aí estará o segredo e não será um espetáculo público, para que não haja imitações. Será algo reservado, mas vai estremecer o mundo. Em algum lugar tem que surgir a profecia viva da visão da carpa. Tem que se tornar viva, realidade essa visão. Por isso trabalhamos braço a braço com Porto Rico nesse projeto, desse auditório grande, dessa carpa catedral que já mandaram construir, e também nos terrenos que estão comprando, para que haja espaço, porque não pode colocar uma carpa, uma tenda gigante num terreninho pequeno que faça fronteira com a estrada. Não, se o edifício é grande, pois tem que ter um lugar grande e tem que ter lugar para o estacionamento de ônibus, de automóveis e também para pessoas caminharem. Porque não vão estar todo o tempo dentro do edifício, mas que também, quando chegam, têm que caminhar para se dirigir ao edifício. E quando há recesso para comer, também tem que sair para comer e comprar as coisas. Eu estou braço a braço com Porto Rico, com a Carpa Corporation de Porto Rico, nesse grande projeto que estão realizando. E mesmo que eu não esteja lá, mas que estou viajando todo o tempo, com tudo isso estou braço a braço com eles nesse projeto. E aprecio muito também o que vocês, como ministros, junto às suas congregações, se colocaram braço a braço com Porto Rico nesse projeto, nessa carpa catedral. E esperamos que essa seja a carpa catedral, a tenda catedral que o reverendo William Branham viu. Tem que ser no território onde estiver se cumprindo a era correspondente a este tempo. Por isso, não pôde fazer ou conseguir o reverendo William Branham, porque não era para a sétima era. É para nossa era. E, consequentemente, nos corresponde trabalhar para que essa profecia venha à vida, se torne uma realidade.
E se alguém nos diz, mas vocês estão fazendo algo que corresponde à América do Norte fazer, por que não fizeram? E por que nós estamos fazendo? Porque cremos de todo o coração e sabemos onde estamos em pé. Sabemos que está ligada a um idioma que não é o inglês. E sabemos que está ligada a uma mensagem dispensacional prometido para este tempo final, o Evangelho do Reino, unido ao Evangelho da Graça. Todas essas coisas sabemos e, consequentemente, trabalhamos para que o mais rápido possível se torne realidade a profecia da visão da carpa. E tudo isso está ligado às grandes maravilhas que Deus prometeu para este tempo final. E está ligado a preparação para a transformação em rapto. E daí, não quero explicar muito, mas está ligado a esse programa divino. E está ligado também ao povo hebreu. E evitando sempre ter conflitos uns com os outros, nos dando bem uns com os outros, e no que não nos entendamos, pois falamos para resolvê-lo e ver como fazer as coisas o melhor possível, sem impor um ao outro nada mais, em mútuo acordo, trabalhando todos na obra do Senhor e vendo como é conveniente ou mais conveniente para fazer as coisas e tratando de economizar o máximo na obra do Senhor, sabendo que é do Senhor tudo que Ele provê e temos que prestar contas a Ele por tudo que Ele provê. Recordem, numa ocasião que Ele multiplicou os pães e os peixes, Ele disse: agora recolham tudo que sobrou. E para quê? Não era para jogar fora, era para usá-lo depois. E numa ocasião, quando Ele, depois disso, fala algo, eles parecem que esqueceram o que tinham recolhido, algo aconteceu e pensaram que ele estava dizendo essas coisas porque não tinham levado comida. Não sei se era dos que tinha ficado. Isso depois o vemos, mas recordem, Cristo não gasta mal. Ele gasta, mas não gasta mal. Ele gasta o que é necessário. E assim, temos que ser também nós. Não pensar como algumas pessoas dizem, o que não nos custa nada, façamos festa. Não. A Cristo custou muito caro tudo, teve que dar a sua vida por todos nós e pelo mundo inteiro. Portanto, tudo pertence a Ele e temos que saber como usar as coisas que Ele nos provê. Sempre economizando ao máximo. Mesmo que digam que somos pão duros, mas temos que prestar contas a Ele e, consequentemente, temos que prestar boas contas. Bom, estes são conselhinhos e para que saibamos usar ao máximo o que Ele nos provê. Bom, que Deus os abençoe e os guarde. E já vamos deixar o reverendo Epifânio por aqui para continuar. Por aqui temos os 2 livros.
Um dos 7 selos e outro é das 7 eras. Pode passar por aqui, porque senão nos leva à noite aqui. Que Deus os abençoe e os guarde até amanhã. Primeiro Deus.